Você já sentiu que está vivendo uma vida que não é sua? Que repete valores, regras e crenças que nem sabe de onde vieram? No vídeo de hoje vamos conhecer a história e o pensamento de Friedrich Nietzsche, um homem que dedicou a sua vida a questionar dogmas, a moral e desafiar o que parecia inquestionável. Deixe o seu like e se inscreva para não perder as novidades do canal. O que pouca gente sabe é que Nietzsche não nasceu um rebelde. Pelo contrário, sua família era bem tradicional. Nietzsche era o queridinho da escola, um menino bem comportado que todos chamavam de pequeno pastor. Filho, neto e bisneto de religiosos protestantes, parecia que seu destino era pregar a Bíblia. Aos 10 anos, já estudava em um ginásio respeitado. Aos 14, ganhou uma bolsa numa das escolas mais prestigiadas da Alemanha, para se preparar para o clero. Estudioso, disciplinado, apaixonado por literatura alemã, grego e latim, era o filho ideal para uma mãe profundamente cristã. Mas por trás da obediência havia algo latente, uma inquietação que nem ele sabia nomear. O mesmo garoto que se destacava nos estudos religiosos começou a duvidar da fé que aprendera em casa. Nietzsche não queria uma vida pronta. Ele queria entender o mundo sem precisar fingir que acreditava em tudo que ensinavam a ele. E foi aí que tudo começou a mudar. Nietzsche abandona a teologia, troca a promessa de ser pastor pelo fascínio da filologia, a ciência das palavras antigas, dos textos clássicos, da raiz das ideias. Ali, nos livros dos gregos e latinos, encontrou algo que o cristianismo já não oferecia: a liberdade de pensar sem culpa. Foi nessa fase que se encantou com os pré-socráticos. Eles não estavam preocupados em obedecer a dogmas, mas em criar ideias novas, ousadas, poéticas. Essa filosofia anterior a Sócrates falava da vida com intensidade, com paixão e com tragédia. Nietzsche viu neles uma força criadora que o mundo moderno havia esquecido. E então percebeu: a razão, tão exaltada por Sócrates e Platão, havia matado o instinto. A filosofia ocidental desde então havia se tornado covarde, um discurso que escondia medo por trás da palavra verdade. Nietzsche não queria uma verdade, ele queria a coragem de criar novos sentidos. E isso o levou a romper com quase tudo, inclusive com seus ídolos. E você? Até que ponto já questionou os valores que herdou? A guerra entre a Prússia e a França levou Nietzsche ao campo de batalha, não como soldado, mas como enfermeiro. Ali, em meio ao sofrimento dos corpos dilacerados, ele conheceu o próprio limite físico, contraiu difteria, disenteria e viu sua saúde começar a ruir. Na enfermaria, seu único amigo era um paciente surdo e mudo, uma metáfora cruel para a vida que começava a se tornar silêncio, isolamento e dor. Mas foi também nesse período que nasceu seu primeiro grande livro, O Nascimento da Tragédia, onde ele propôs uma leitura radical da cultura grega. Ali, a arte trágica não era vista como fraqueza, mas como coragem de encarar o sofrimento de frente, sem fugir para promessas celestiais. Nietzsche via na tensão entre Apolo, a ordem e a clareza, e Dionísio, o caos e o êxtase, a base da experiência humana profunda. A tragédia grega para ele era uma celebração da dor como parte da vida, e Sócrates, com sua razão fria e seu desprezo pelo corpo, foi quem matou essa força vital. Nietzsche o acusaria de ser o início da decadência ocidental. A música, por outro lado, especialmente a de Wagner, parecia resgatar essa potência dionísica. Durante anos, Nietzsche acreditou que Wagner fosse o artista capaz de curar a cultura europeia. Mas nem isso duraria para sempre. Nem todo amor intelectual resiste ao teste do tempo. Nietzsche era um homem de paixões intelectuais intensas. Quando amava uma ideia, mergulhava nela como quem se atira num abismo. E foi assim com Arthur Schopenhauer e Richard Wagner. O primeiro, um filósofo pessimista, ensinou que o mundo era sofrimento e que a salvação estava na negação dos desejos. O segundo, um músico grandioso, parecia traduzir em notas a alma trágica da humanidade. Nietzsche acreditava que juntos filosofia e arte poderiam regenerar a cultura. Durante um tempo, Wagner foi seu herói. Sua música densa, violenta, simbólica, parecia ser a voz de Dionísio gritando contra o vazio da modernidade. Nietzsche frequentava sua casa, confiava nele, admirava sua esposa. Parecia uma família escolhida pelo espírito. Mas tudo ruiu. Wagner converteu-se ao cristianismo e passou a defender valores morais que Nietzsche desprezava. Schopenhauer, por sua vez, revelava-se um pensador do niilismo passivo, da fuga da vida e não de sua afirmação. Nietzsche rompe com ambos, rompe com tudo. Isolado, frágil, sofrendo com dores terríveis, passa a viver como um nômade. Muda de cidade, de país, fugindo do frio, do calor,
da luz, do barulho, de si mesmo, e começa a escrever como um profeta. Em 1878, publica Humano Demasiado Humano, onde diz: o homem cria os valores e depois se esquece disso, ajoelhando-se diante deles como se fossem divinos. Essa foi a primeira vez que Nietzsche ousou dizer em voz alta: Deus está morto. Mas o que viria depois seria ainda mais forte. Em 1883, do meio da dor, da febre e da solidão, Nietzsche escreve um livro que mudaria tudo. Assim falou Zaratustra, uma obra estranha, poética, explosiva, um misto de filosofia, metáfora e misticismo, escrita como se fosse uma nova Bíblia. Mas em vez de Deus, há um profeta solitário, Zaratustra, inspirado no sábio persa que fundou o zoroastrismo. Zaratustra desce das montanhas para anunciar que o homem é uma ponte, não um fim, uma ponte entre o animal e algo maior, o super-homem. Não o herói de capa e músculos, mas o ser humano que transcende a moral do rebanho, que cria seus próprios valores, que ama a vida em meio à dor. Nietzsche fala também de outra ideia perturbadora: o eterno retorno. A hipótese de que tudo que vivemos irá se repetir, infinitamente. Cada dor, cada alegria, cada beijo, cada humilhação. E pergunta: você viveria essa vida de novo, exatamente como ela é? Para Nietzsche, só o super-homem poderia dizer sim a essa pergunta com alegria. Só aquele que afirma a vida com todos os seus contrastes, caos e beleza, sofrimento e êxtase, seria realmente livre. Mas poucos entenderam. O livro foi ignorado, seus amigos não compreenderam, o público achou tudo muito confuso para a época, e Nietzsche, mais uma vez, afundou na solidão. E mesmo assim, ele continuou escrevendo, porque, como ele mesmo diria, a arte existe para que a verdade não nos destrua. 5 anos depois, em 1888, Nietzsche inicia uma obra feroz, quase um manifesto, o Anticristo. Ali, ele não só critica, mas destrói o cristianismo como sistema moral e espiritual. Nietzsche acusa a religião de transformar a vida numa espera pelo além, um abandono do mundo real em troca de promessas vazias. O cristianismo é a religião dos fracos, ele diz. Para Nietzsche, a moral cristã promove o ressentimento, a negação da vida e a submissão a valores que enfraquecem o ser humano. Ele afirma com contundência que Deus está morto, não como uma notícia trágica, mas como um chamado para que o homem assuma sua própria existência, crie seus próprios valores e viva sem amarras divinas. Talvez Nietzsche não quisesse atacar Deus literalmente, mas questionar o poder absoluto que a religião tinha sobre a vida das pessoas. Ele defende que pessoas sejam boas por si mesmas, não por medo de punições ou desejo de recompensas celestiais. Um ato radical para a época e até hoje para muitos. Uma revolução na forma de viver e pensar. O ano era 1889. Nietzsche caminhava pelas ruas de Turim, na Itália, quando algo dentro dele simplesmente quebrou. Ao ver um cavalo sendo chicoteado, ele correu, abraçou o animal e desabou. Ali no meio da rua, a razão de Nietzsche se despediu para sempre. A partir desse momento, mergulhou num colapso mental irreversível. Foi internado numa clínica na Basileia com diagnóstico de paralisia progressiva, provavelmente causada pela sífilis contraída na juventude. Sua mente, que havia sido uma das mais ousadas e afiadas da história, agora estava silenciosa, vazia, irreconhecível. Era uma das cenas mais comoventes. Colocaram em suas mãos um exemplar de Assim Falou Zaratustra. Ele olhou o livro por alguns minutos e disse: não sei quem é o autor desse livro, mas pelos deuses, que pensador deve ele ter sido. A ironia trágica dessa frase resume a grandeza e o abismo de Nietzsche. Ele esqueceu quem era, mas o mundo nunca mais o esqueceria. Sua condição física também se deteriorava rapidamente. Dores de cabeça lacinantes, crises de estômago, apatia profunda. Os últimos anos de vida foram marcados pelo silêncio, pela solidão e pela sombra da própria genialidade. Nietzsche morreu em 25 de agosto de 1900, em Weimar, aos 55 anos. A sua mente foi embora muito antes do seu corpo. Nietzsche morreu, mas suas ideias seguem vivas, mais atuais do que nunca. Vivemos em um mundo onde as verdades absolutas caíram. A religião perdeu seu domínio sobre muitas mentes.
mas ainda somos desafiados todos os dias a criar significado, a ter coragem, a afirmar a vida apesar do sofrimento. Nietzsche nos ensinou que não basta questionar o dogma, é preciso construir um caminho próprio. Ser o super-homem não é ser um herói de quadrinhos, mas o ser humano que assume a sua liberdade e a sua responsabilidade. O homem que diz sim para a vida, mesmo quando ela dói, mesmo quando ela é dura e mesmo quando não há garantias. E você, está pronto para essa jornada? Para enfrentar o caos e criar seus próprios valores? O legado de Nietzsche é esse convite, para não aceitar a vida pronta, para buscar sua verdade, para ser o dono da sua história. Se gostou do nosso conteúdo, se inscreva, deixe seu like e comenta aqui embaixo qual deve ser o próximo vídeo do canal. Pense, questione e evolua, porque a maior revolução começa dentro da sua mente.